E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que é bastante abordado pela advocacia e está causando assim bastante problema para os empresários. Eu vou falar para vocês hoje sobre fidelização de telefonia para planos corporativos. Ou seja, se você é um empresário e você está pensando em contratar um plano como operadora de telefonia, então, na verdade, esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como funcionam as regras de fidelização. Então, vai ser um vídeo bem simples, eu vou dividir isso aqui em outros vídeos, que eu vou falar sobre outros aspectos, mas aí todos voltados para a parte processual. Aí, no caso, é para advogados específicos, tá? Ou para pessoas que gostam do tema, atuam no tema, como, por exemplo, os consultores de telefonia. Então, esse vídeo aqui, especificamente hoje, eu vou abordar os aspectos, assim, mais importantes e depois eu vou destrinchar isso em outros vídeos. Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é a fidelização. A fidelização nada mais é do que um prazo de permanência no contrato, ou seja, você tem que ficar um determinado prazo fixado àquela operadora, sem que você possa migrar o seu acesso para uma outra base. Então, basicamente, os contratos eles prevêem isso hoje, então é uma regra. Todo contrato de telefonia hoje, praticamente, com exceção dos planos controles, eles vão prever essa fidelização aí do cliente. Então, esse plano ele pode ter uma fidelização variada de 12 a 24 meses, no caso você for uma empresa, tá? Mas essa regra ela pode sofrer variações, tá? Então vamos lá. Como que a fidelização ela deve ser contratada corretamente? Bom, a Anatel especifica que sempre que houver a contratação por meio de cláusula fidelizatória, é necessário que, além do contrato de prestação de serviço, onde vão ser ajustados os valores para fornecimento do serviço, as condições, os pacotes, tá? Haja um termo à parte explicando que vai haver a fidelização, quanto que vai ser cobrado de multa em caso de rescisão e como que pode ser feita essas condições específicas com relação à fidelização. Então, isso é por meio de um termo à parte ao contrato de prestação de serviço. Se não tiver isso, não tem validade a fidelização, ok? Isso já está previsto nas normas da Anatel. Inclusive, eu vou estar postando aqui para vocês no final do vídeo um link na descrição em que eu vou estar disponibilizando pelo nosso site um material de estudo e para aqueles advogados que querem atuar nessa parte, porque é um nicho muito bacana de negócio. É uma coisa assim voltada para a parte de dados, é uma coisa moderna, né? Então, assim, todo nicho que trabalha com operadoras de telefonia, bancos, seguradoras, são nichos interessantes para a gente estar explorando. Isso não é diferente. Mas aí, voltando para o que a gente estava falando, com relação a esse termo de fidelidade, ele tem que ser muito claro no conteúdo, especificamente com relação ao prazo, o período de vigência dessa fidelidade, como que vai ser feita essa renovação contratual, e ele tem que ser, novamente frisando, muito claro. Não pode haver dúvidas para o consumidor que o prazo contratado é de 12 meses ou de 24 meses. Se houver alguma dúvida com relação a esse prazo, o contrato sempre vai ser interpretado em favor do consumidor, beleza? São aquelas regrinhas básicas lá do Código de Defesa do Consumidor que prevê que quando um contrato ele é omisso ou ele gera uma interpretação dúbia, é sempre o consumidor que vai ser beneficiado, né? Então, basicamente é isso para vocês ficarem atentos, tá? Quando se trata de pessoas jurídicas, a Anatel abriu a possibilidade de fazer a contratação por 24 meses. Durante algum tempo, a jurisprudência dos tribunais elas vieram sustentando que a fidelização pelo período superior a 12 meses ela era abusiva e colocava o consumidor em desvantagem. Então, essa jurisprudência acabou sofrendo uma modificação ao longo do tempo e hoje passou a ser aceitado o fato de uma fidelização poder ser por 24 meses. Só que para isso tem alguns requisitos, né? Não é um negócio assim solto. O que, que a norma hoje prevê com relação a essa fidelização? Olha, a Anatel pensou o seguinte: poxa, a gente não pode esbarrar nessa questão da liberdade de negociação entre as partes, correto? Correto. Então vamos fazer o seguinte: operadoras, vocês podem celebrar o contrato de 24 meses, desde que vocês deem para o consumidor a oportunidade de escolher a contratação por somente 12 meses. É aí que está o primeiro furo. Como que as operadoras fazem para provar que elas deram para o consumidor esse prazo de escolha de 12 meses? Isso é uma tese.
Isso é muito interessante, porque quando nós tratamos de direito do consumidor, existe uma questão de inversão do ônus da prova. Por quê? Porque o consumidor ele é a parte hipossuficiente da relação consumerista, certo? Então, nesse caso, caberia em tese a operadora estar comprovando que foi dada a oportunidade de escolha. E nunca é. Eles nunca dão essa oportunidade de escolha, porque os contratos são feitos por adesão. Eles fazem um preenchimentozinho no contrato, ou coloca ali que foi feito por 24 meses, mas eles nunca te entregam um termo à parte, algum documento que prove que realmente você teve esse direito de escolha respeitado. Então isso é uma questão questionável, muito questionável, inclusive. Outro aspecto interessante é uma das teses que eu estou trabalhando hoje. Tá? Bom, para que seja feita a fidelização, pressupõe que o consumidor tenha que ter um benefício, certo? Então, assim, ainda que você tenha fidelização contratualmente estabelecida, é necessário que a operadora te dê um benefício. Ou seja, é uma via de mão dupla. Você está ali acorrentado com a operadora de telefonia por 12, por 24 meses, porém eles têm que te dar um desconto, eles têm que dar uma bonificação, eles têm que dar alguma coisa que vale a pena a sua liberdade de escolha. Eles praticamente têm que comprar isso. Então, como que eles fazem isso? Por meio de vantagens. Pacotes de internet, pacotes de dado, pacote de minutos, chamadas interurbanas, enfim, eles fazem muito isso. Mas tem uma situação muito interessante. Vocês sabem que anualmente os planos de telefonia eles sofrem modificações. Isso quer dizer o quê? Que eles se tornam mais competitivos mercadologicamente falando. Então, por exemplo, hoje você tem um plano que ele, por exemplo, hipoteticamente, está saindo a R$ 59,90 por mês, e nesse plano você tem lá chamadas ilimitadas e você tem 5 GB de internet. Tá? E esse telefone você tem um número de ligações interurbanas limitadas. Tá? Você ficou 24 meses preso na operadora com esse mesmo plano. Aí que vem uma das questões interessantes. Se você não sabia, todo o contrato de fidelização, ele prevê que o consumidor 30 dias antes do final do contrato, tem que fazer a comunicação de não renovação. Senão o contrato é postergado por prazo indeterminado, ou seja, por mais, no caso, 2 anos, que é o que eles prevêem normalmente. Então, o que isso vai ocasionar para o consumidor? Você vai ter um contrato renovado, e é um contrato que você já fez ali há 2 anos atrás. E hoje você já tem produtos no mercado muito superiores. Então hoje você teria, por exemplo, um produto pelo mesmo preço, com o triplo da internet, com planos ilimitados para interurbano, para locais, para celulares de qualquer operadora. Então assim, imagine que hoje você tem um plano muito superior ao que você tinha. Agora a pergunta é, a vantagem que você tinha quando você contratou, ela ainda vale? É vantajoso para você, como consumidor, continuar nesse plano? É aí que está. É uma das coisas que eu acho que o judiciário ainda não começou a explorar isso efetivamente, porque isso não foi levantado. Qual que é a situação? O ponto específico é, depois de 24 meses que você contratou, se o contrato for prorrogado por mais 24 meses, a vantagem que você tinha ainda continua sendo uma vantagem com relação aos planos atuais? A resposta é não. Você vai estar pagando menos, tá? Em tese, você vai estar, na verdade, você vai estar pagando o mesmo valor. Deixa eu me retirar aqui e recolocar a lógica. Você vai estar pagando o mesmo valor por um plano antigo, sendo que pelo mesmo valor, hoje, você tem um plano muito superior. Então, daí eu te pergunto, qual que é a vantagem que justificaria a renovação desse contrato? Bom, se você parou para se questionar sobre isso, sim, é uma tese nova que ainda não foi explorada e está sendo explorada. Eu ainda não tive resultados específicos com essa tese porque ainda não foi debatido nos tribunais. Então eu não consigo trazer isso para vocês para explicar como que foi a interpretação do tribunal com relação a isso. Mas o ponto-chave é se o consumidor teve ou não teve vantagem com essa renovação automática. Ao meu ver, não teve. Então, por isso, essa renovação ela não teria validade, porque ela não teria um benefício para justificar ela própria. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, a fidelização é uma coisa muito assim cheia de detalhes, cheia de pontas. Então, se a operadora não amarrar isso com cautela,
tanto na parte contratual, respeitar o direito de escolha, dar o efetivo benefício pro consumidor, essa fidelidade não tem validade para vocês. Estão entendendo? Então, assim, eu vou ficando por aqui. Eu resolvi fazer um vídeo mais simples, hoje mais resumido, e eu vou estar colocando um e-book aqui disponível para download gratuitamente, para quem quiser ter interesse em conhecer melhor essas teses. O nome do e-book, no caso, é Advogando contra a Telefonia. É um e-book gratuito, está no volume 1, vou desenvolver outros volumes, e são teses que eu utilizo, e são ensinamentos, no caso, que a gente extrai das resoluções da Anatel. Então, para você que quer advogar, que quer entrar nesse mercado agora, para você vai ser muito legal, tá? Vale a pena baixar, tá bem ilustrado, tá bem escrito, a didática tá bem simples, e o melhor é grátis, né? Quem que não gosta de conhecimento gratuito? Então, assim, eu gastei um tempo da minha vida desenvolvendo esse material, eu acredito que vocês vão gostar, ficou bem bacana. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente, compartilhe o nosso vídeo, baixe o nosso material, e o mais importante, segue a gente no Instagram, no canal lá, vilasboas.adv. Direto nós estamos postando coisas novas lá e atualizadas. Só seguir. Pessoal, não custa nada. Clica aqui no sininho, começa a seguir a gente, tá? Acesse o nosso site para baixar os nossos materiais que nós temos. Não temos só esse material específico, temos também outros materiais voltados para a área tributária. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E até logo. Vamos pausar a gravação aqui e vamos para o próximo vídeo.